No Sindepres Entrevista de hoje vai conversar com Carolina Aragão, ela é gerente do Serasa Consumidor. Nós vamos falar um pouco sobre a inadimplência dos brasileiros e como voltar a ter crédito no mercado. Carolina, muito obrigada por nos receber aqui na sede do Serasa em São Paulo. Eu que agradeço. Qualquer oportunidade de falar com vocês, com o consumidor brasileiro, poder ajudar é super válida para a gente. É verdade, Carolina. Esse tema, ele, apesar de ser um tema que não nos deixa muito alegre, né? A gente está falando de dívida, está falando de inadimplência, né? Mas é um tema atual, né? Que a maior parte dos brasileiros estão vivendo. E é justamente isso que a Carolina vai explicar aqui pra gente. Como é que está essa questão das dívidas dos brasileiros. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, né, se você puder contar aí pra gente, a história do Serasa. É uma empresa que já existe há muitos anos, como é que... E contar essa mudança que houve em 2007. Conto sim, claro. A Serasa, ela é uma empresa de quase 50 anos, né? Esse ano a gente completa aí 50 anos de mercado, né, de existência. Ela, em 2007, ela foi adquirida por uma empresa irlandesa chamada Experian, né, que faz a mesma coisa que a gente já fazia aqui no Brasil. Ela faz em outros países do mundo, né, tem uma operação bastante grande nos Estados Unidos, na Inglaterra, e ela adquiriu a Serasa em 2007 e trouxe também bastante experiência pra gente, né, para melhorar os produtos, melhorar a experiência do consumidor, trazer novas coisas para o mercado também. Então ela sofreu essa aquisição aí em 2007 e estamos aí há quase 50 anos no mercado. A Serasa é uma empresa de informação para crédito, então ela nasceu dando informação para as empresas, bancos, lojas, decidirem se elas vão emprestar aquele crédito ou não para as pessoas e para as empresas. Então é uma empresa que dá o suporte para as empresas e hoje ela também está entrando dentro da vida dos consumidores, né? Muito Como legal. que a Serasa pode ajudar o consumidor brasileiro a ter a informação sobre ele e usar essa informação ao favor dele também. Diga-se de passagem, personagem importante nesse processo de crédito, né, Carolina, essencial. Né? Não dava para ficar de fora, né? Não dava para ficar de fora. Ok, eu queria também, você é gerente do Serasa Consumidor, especificamente. Qual que é a sua formação, Carolina? Eu sou formada em administração, né? Já trabalhei com produtos aqui na Serasa há bastante tempo e hoje estou trabalhando dentro da estratégia do Serasa Consumidor também. Perfeito. Bom, então agora pra gente aqui entrar definitivamente na nossa pauta, eu queria que você falasse um pouquinho, pra gente contextualizar essa entrevista, né, já que a gente está falando de crédito, enfim, de dívidas, qual que é hoje o cenário da inadimplência do brasileiro hoje, nesse momento? Não sei se você tem um número atual. Hoje a gente está com mais de 59 milhões de brasileiros inadimplentes, né, é um número muito alto, né, ele tem ficado estável nos últimos meses, mas ele ainda é alto, ele ainda é preocupante. E esse cenário vem aí antes, né, desses 2 anos aqui de crise, a gente vem de um cenário de muito crédito, né? A gente acabou tendo muito crédito mais acessível, as pessoas acabaram ao ter mais acesso, acabaram se endividando um pouco mais, e o reflexo disso é uma alta inadimplência. Então ela ainda é alta, embora ela esteja estável, ela ainda é alta e preocupa. Né? Carolina, na verdade é o seguinte, é um raciocínio meu e não sei se você concorda, mas por exemplo, nós vivemos um período antes da crise de muita liberação de crédito, né? E o que ocorreu com a inadimplência, ela veio em função da crise e quando as pessoas perderam seus empregos? Porque é um hábito, é uma cultura do brasileiro não pagar, enfim, acho que é uma mistura, eu acho que é uma mistura dos dois, né? Como que o brasileiro lida com crédito, como que ele lida com dívidas, né? Acho que isso é importante. A educação financeira, ela não está na raiz do brasileiro, né? Ela não vem dentro da escola básica. Exatamente. Ele acaba não aprendendo isso desde criança e aí quando começa dentro do mercado de trabalho, começa a ter acesso a dinheiro, acesso a crédito, acaba não sabendo tanto como lidar com aquilo lá. Então isso é um fator super importante. Vem um momento de crise que também tem o desemprego, né? Agrava essa situação. Então tem o superendividamento, tem a questão da educação financeira e tem um momento também que o país está vivendo que acaba tendo maior desemprego. As pessoas também têm o costume de emprestar o nome, né? Que também é uma das causas que a gente identifica para inadimplência. Porque a pessoa que está inadimplente, muitas vezes ela busca alguém dentro da família ou um amigo mais próximo para poder conseguir crédito no nome dele. E aí quando você empresta o nome, você acaba esquecendo que quem vai arcar com aquela dívida ou com o nome sujo é você. A gente ia justamente perguntar isso, dentro desse processo de inadimplência, quais foram os fatores identificados pelo Serasa que levam o brasileiro
a se endividar tanto e ficar numa situação tão complicada. Então quer dizer que esse é um dos fatores. É um dos fatores que chama bastante atenção, né, essa questão de emprestar o nome. Outros fatores, imprevistos, divórcio, o próprio desemprego. Por que divórcio é um motivo de inadimplência? Sim. Você está acostumado com um estilo de vida, de repente é um imprevisto que acontece na vida, até você se adequar, é uma causa de inadimplência. Né? Você tem um corte de renda. Um corte de renda imediato, como que você se adequa, até se adequar, pode ocorrer uma inadimplência, tem que deixar de pagar uma conta e tudo mais. Escolher outra, enfim. Exatamente. Qual é o outro que você falou aí que nós temos aí? Desemprego, né? A questão dos imprevistos, né? De você se endividar muito, né? Ter dívidas ali equivalentes à sua renda e de repente tem um imprevisto de saúde, uma conta que você não esperava ter que pagar, e aí você acaba tendo que ficar inadimplente aí para resolver uma situação de não poupar dinheiro, né? Que também é outra questão de educação financeira, né? Que o consumidor ele também não está acostumado a poupar. Né? Então, ter uma reserva financeira para imprevistos também é muito importante, e quando ela não existe, pode ser uma causa de inadimplência também. Ok, bom, a gente falou então aqui dessa questão da inadimplência, falamos aqui dos motivos, né, mais prováveis que levam o brasileiro a se endividar, né? Na minha opinião, esse primeiro item que você colocou, eu fiquei surpresa, porque eu nunca imaginei, por exemplo, que emprestar nomes fosse um dos principais fatores de endividamento do brasileiro, né? Sim. Eu sempre tive a impressão de que fosse por conta própria, ou seja, a pessoa que se endividou naturalmente e não em função de outra. Mas fica aí a boa dica, né? Fica a dica, a recomendação de não emprestar o nome, né? Exatamente. É pro seu bem, é pro bem da pessoa também que está pedindo, porque se ela está pedindo é porque ela também está com o nome, provavelmente está com o nome sujo, está com dificuldade de ter crédito. Então a gente ajuda mais ela não se endividando, né? Ela não tendo também essa dívida com você. Exatamente. Né? Então, acho que é uma, se te pediu um nome emprestado, é porque esse provavelmente já não é um bom pagador no mercado. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, e a gente recomenda não emprestar o nome. Agora sim, a gente pode falar um pouquinho, ainda nesse bloco acho que dá pra gente começar a falar dessa questão da renegociação, então. Eu sei que o Serasa tem feito um trabalho intenso, né, de sugestões, de dicas, de orientações, inclusive, de consultoria, para o consumidor final no processo de negociação. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, quais são os caminhos das pedras para que as pessoas possam, aos poucos, ir resolvendo essas questões. Sim, acho que nessa linha de ajudar o consumidor a resolver a sua vida financeira, e principalmente começando com as dívidas, que é onde a Serasa entra na vida dele, né, de imediato, é renegociar com os credores. E nessa linha, a Serasa tem uma ferramenta na internet, no serasaconsumidor.com.br, chamada Limpa Nome, onde o consumidor pode entrar a qualquer momento, 365 dias por ano, 24 horas por dia, está lá online, de graça. Ele entra lá, ele vê para quem que ele está devendo, e para alguns credores que estão nessa ferramenta, ele pode já iniciar um processo de renegociação ali. Às vezes emitir um boleto, já ter uma negociação, já tem algumas condições pré-aprovadas para ele ali renegociar aquela dívida. Então essa ferramenta ela está ali, é o momento que ele de repente tem uma reserva financeira, entrou um dinheirinho extra, entra lá, tenta renegociar, entra em contato com o credor se não conseguir renegociar pelo site e explica a situação. Não pode ter vergonha de dizer que está devendo, que não conseguiu pagar. Os credores, eles também querem receber. Então, acho que é um desejo das duas partes. Do outro lado, está aberto para esse tipo de acordo, né? É uma perda financeira para a empresa. Então, ela também está disposta a receber, a sentar com os devedores e negociar. Então, não pode ter vergonha. Tem que sentar, dizer o quanto pode pagar. Muitas vezes, você não pode pagar aquele tamanho da dívida, mas dizer quais as condições que você poderia pagar, né? E também não aceitar abusos, né? É importante entender o tamanho da dívida, o tamanho do seu dinheiro naquele momento para pagar, como que você se organiza. Não tem dinheiro naquele momento? Será que tem alguma opção de dívida mais barata? Então, às vezes está devendo para o cartão de crédito, por exemplo, que tem juros super altos. Será que não tem alguma outra condição no seu banco de relacionamento ou alguma linha de crédito mais barata que você possa substituir, pagar aquela dívida e que ao pagar aquela dívida que está negativada, o seu nome já é limpo e você tem um financiamento ali mais barato para arcar aquela dívida, né? E voltar e ter um comportamento de crédito mais sustentável. O que eu acho interessante também nesse processo aí novo, né, mais moderno de você negociar com credores, é justamente essa ferramenta online, né? Que é um outro fator que leva o brasileiro às vezes não querer negociar, porque tem muita vergonha. Às vezes tem vergonha de ir até o banco, até a financeira, até a loja que ele está devendo e dizer, olha, eu vim aqui para alguns têm preguiça, diríamos assim, né? Então assim, é uma ferramenta mais prática, né?
é discreta, porque você pode entrar ali a qualquer momento. Do celular tem uma experiência boa também de navegação celular, é a mesma que você tem no computador. Então, de repente, à noite, em casa, entra lá, renegocia a dívida. Acho que é uma ferramenta muito prática também para o consumidor. Ok, Carolina, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, né? A gente vai entrar aqui num assunto que é a questão do score, que a gente já vai explicar já já. Eu te agradeço desde já aí pelas explicações. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos já já.